Olá, queridos amigos. Hoje iremos dar prosseguimento ao estudo do livro Entre a Terra e o Céu, escrito pelo espírito de André Luiz e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Como vocês lembram, no capítulo anterior, as orações fervorosas de Evelina eram endereçadas à sua mãe Odila. Mas como Odila estava mentalmente fixada em obsediar a Zulmira, essas orações não chegavam a ela. E o que aconteceu? Essas preces, que eram sinceras do fundo do coração de Evelina, endereçadas à sua mãe, elas se elevaram e a providência espiritual foi tomada de sensibilidade pelas preces vindas dessa menina endereçadas à mãe, e a espiritualidade resolveu tomar algumas providências. Então, nos capítulos anteriores, vocês percebiam que as orações não chegavam a Odila, devido a essa fixação mental dela, esse ciúme doentio que ela tinha pela Zulmira, que era a atual esposa de seu ex-marido. E os mentores sensibilizados, eles, principalmente Irmã Clara, foram acolher Odila e fizeram com que ela entendesse que só mudando de pensamentos e atitudes ela iria ajudar muito toda a sua família. Então, nesse último capítulo, a gente percebeu uma transformação muito grande da Odila, de obsessora. Ela passou a ser guia espiritual. Ela passou a ser anjo tutelar de Zulmira, e por que não de toda a sua família, de seu marido, de sua filha Evelina, encarnada, e do seu filho que havia desencarnado e tanto necessitava da sua ajuda. E no prosseguimento daquele capítulo anterior, a gente viu a reconciliação e a transformação da Odila, ajudando Zulmira, ajudando o lar, ajudando seus filhos. Então Odila, ela sublimou o ciúme que sentia da relação de seu ex-marido Amaro com a Zulmira, e ela passou a harmonizar essa relação. E foi a irmã Clara que a fez entender que a espiritualidade estava dando essa oportunidade para ela e que ela não podia perder nessa transformação. Ela sentiu a importância tão grande de sua filha, deveria se relacionar maternalmente com Zulmira, a fim de que a união familiar, a harmonia, voltasse àquele lar. O Amaro, também ajudado pela Odila, ele passa a tratar melhor Zulmira, com mais carinho, com mais amor. Ele sugeria a ela que esquecesse tudo aquilo, que deveria reagir frente ao sofrimento que se abateu sobre eles com a morte do seu filhinho Júlio. E ele mandava muita energia fluídica radiante do seu coração, do seu tórax,
para o tórax de Zulmira. Isso foi importantíssimo para revitalizá-la, para que ela voltasse, para que ela despertasse, para ela se despertar, para ela se levantar, para voltar à vida, coisa que ela estava se definhando na cama. E Clarencio, obviamente, naquele instante, também informou que foi a sinceridade dos sentimentos de Amaro que foi crucial, que foi importantíssimo na cura de Zulmira. Então vocês percebem aí por essa foto que Amaro, recebendo aquele auxílio de Odila e esta amparada por Clara, eles fizeram, eles vibraram, eles receberam auxílio espiritual que foram decisivos no reerguimento de Zulmira, que estava acamada, definhando na cama. E, de repente, Odila adentra ao quarto de sua filha Evelina, ela lhe abraça em prantos, se desculpa por suas atitudes impensadas, ela roga para que continue orando e pede para que ela se empenhe na harmonização do lar com Zulmira. Ela diz que só assim ela, seu pai e Zulmira poderiam encontrar a felicidade e realmente viverem como uma verdadeira família. Isso tudo num desdobramento de um sonho da menina Evelina. Ao acordar, ela percebeu que tivera um sonho maravilhoso, energizante e amoroso, e corre até o pai e até Zulmira e relata o ocorrido nesse sonho. A Zulmira recebe esse relato de Evelina, mesmo com lembranças péssimas dela ter sido obsediada pela Odila, ela sente que foi um bálsamo, foi uma boa nova, em saber que Odila irá ajudar na harmonização do lar. E que Evelina passará a tratá-la como se fosse mãe. E justamente aí terminava o capítulo anterior. É uma cena muito bonita de uma harmonização familiar, graças a essa mudança radical de Odila, que passa de obsediada para um anjo protetor. Capítulo 26, o que a gente vai estudar nesse capítulo? Quais são os ensinamentos que nós receberemos? Justamente na mudança de pensamentos, de vibrações de Odila, isso vai ter relação direta no acolhimento de seu filho Júlio, que, vocês recordam, está numa cama, sendo tratado, mas sem sucesso, pois ele não tinha o amor, o carinho tão necessário para as crianças, mesmo desencarnadas, na sua reparação, ou mesmo no preparo para a reencarnação. E então o capítulo começa com Odila emocionada, sabendo da sua mudança, ainda meia zonza, meia despreparada, e ela pergunta à irmã Clara se ela teria agido corretamente, se ela teria tomado a decisão correta. E, obviamente, a terna Clara responde: vencestes valorosa, compreendestes o santo dever do amor,
abençoarás para sempre esse maravilhoso dia de renúncia e doação de ti mesma. Ainda Clara explica para Odila: perdestes peso espiritual, habilitando-te à elevação de nível. Nossas paixões inferiores, imantando-nos à terra, como o visco prende o pássaro à distância nas alturas. Aí Odila, a Clara fala assim: destes agora o amor puro, e por isso o amor puro não te faltará. Então, o que a gente vê nesses ensinamentos é que quando a gente se doa, quando a gente faz o bem, quando a gente perdoa, quando a gente vibra, quando a gente faz tudo isso sem receber nada em troca, isso chama-se amor. O que o Pai faz com todos nós? É um amor incondicional, sejamos nós brancos, pretos, ricos, pobres, homens, mulheres. O amor de Deus, o amor de Jesus por nós, ele é incondicional. E por que ele fala nesse livro, nesse trecho, perdestes peso espiritual? Porque todos aqueles pensamentos de raiva, de vingança, de ódio, de ciúme, principalmente de ciúme, que Odila tinha, que Odila remoía em relação a Zulmira, a fazia, a deixava com um peso espiritual. O seu perispírito estava pesado, estava sendo marcado e não a deixava se elevar espiritualmente. Isso nos leva a acreditar que quanto mais bondade, quanto mais amor ao próximo, a gente vai perdendo o peso espiritual e vai se elevando, vai se tentando chegar ao nosso lar ou perto de Deus. E ela fala ainda que de agora em diante será que bem-aventurada a mensageira, uma vez que seu coração permanecerá em serviços dos anjos guardiões de nosso destino, que velam por nós abnegadamente, esperando-nos na vida mais alta. Cedendo o carinho de teu companheiro a outra mulher, cuja colaboração necessita ele para redimir-se, conquistaste nele novo patrimônio de afinidade, e aproximando a filhinha daquela a quem devemos querer como irmã, adquiriste o merecimento indispensável para recuperar o filhinho, cujo futuro poderás orientar. E ela dá uma ótima notícia para Odila. Hoje mesmo você estará ao lado do teu filhinho Júlio. Então, olha como a espiritualidade é bondosa, como a espiritualidade reconhece, como a espiritualidade nos explica como é importante, como é importante a gente se doar, a gente fazer o bem ao próximo, a gente não ter raiva no coração, não ter ciúme, coisas ruins. Então, Odila estava muito feliz e foi reconduzida ao hospital com a promessa de buscá-la mais tarde para a viagem ao lar da bênção. Algumas horas depois, ela foi convocada ao reencontro com seu filho Júlio, e essa seria a primeira vez que isso aconteceria após a morte física da criança.
Sustentada sempre nos braços de Clara, Odila estava muito feliz, irradiava felicidade. Ela extasiou-se contemplando as centenas de pequenas crianças brincando festivamente naquele sítio cheiroso, perfumado, florido, maravilhoso. Essa é a descrição que o André faz do lugar. E sempre acompanhado do nosso mentor, Clarencio, eles chegaram à residência de Blandina, que obviamente os acolheu com a gentileza de sempre, e Odila percebeu de pronto um berço e a sua sensibilidade logo a precipitou sobre o menino enfermo e ela disse assim, bem emocionada, meu filho, Júlio, meu filho, imagina a sensação de uma mãe que durante muito tempo se valeu apenas na obsessão de uma outra pessoa, se esquecendo de dar assistência ao seu filhinho. Sem dúvida nenhuma, gente, a sabedoria universal colocou algum segredo no carinho materno. É alguma coisa de milagroso e divino que existe nos laços que unem mães e filhos e que, por enquanto, nós não podemos aprender. Ninguém sabe a física, a química desse sentimento de um amor de uma mãe com um filho. Vocês percebem que nós temos aqui a descrição de André, que a criança doente transformou-se de súbito, óbvio. Ela recebeu aquela vibração, aquele carinho, aquele amor de sua mãe. É indefinível era a expressão de felicidade que o menino ficou. E ele falou, mãezinha, mãezinha, e estendeu-lhe as mãos. Odila, obviamente, chorou, tirou o menino do leito, aconchegou-o ao busto e lhe beijava enternecido. Após serenar-se, a desbordante emotividade sentou-se ao lado com o filho e ela percebeu que ele estava completamente modificado ao seu corpo. Só que a criança ainda relatava as dores na garganta e mostrava-lhe a glote intensamente ferida. Todos lembram que Júlio, em outra encarnação, ele tentou o suicídio tomando veneno, e isso ele traz essa lesão de outras encarnações. Passados os momentos que comoveram a todos, Blandina abriu a conversação geral. Saibamos que a providência divina não deixaria o nosso doentinho sem a ternura maternal. Júlio agora terá junto dele a insubstituível dedicação de sua mãe. Não tem no mundo um amor tão verdadeiro e tão puro como de uma mãe para um filho, de um pai para um filho. É o mesmo amor, 500 vezes maior, que Deus tem por nós. Odila se encontrava compreensivelmente conturbada ante a moléstia do menino. E amparada pela instrutora Clara, que considerou afetuosa. Esperamos localizar nossa amiga no parque por algum tempo. E certamente sentirá prazer em encarregar-se do pequeno. Blandina concordou e disse que a escola das mães apresenta uma vasta disponibilidade e que a Odila poderia se entregar com segurança à tarefa assistencial que Júlia exige e receberá todos os benefícios
recursos da espiritualidade. Então, é a oportunidade que a espiritualidade está dando a Odila de redimir em relação ao seu filho. Mas Odila estava inconformada por encontrar o Júlio com uma úlcera tão grande na glote, mas sem o corpo de carne. E ela dizia que não tinha bases para entender o que estava vendo, mesmo porque estava louca e incapaz de raciocinar. Então, gente, vocês podem perceber uma pessoa que está tendo uma transformação, uma pessoa que tinha fixado seus pensamentos numa obsessão a uma outra por puro ciúme, e que, de repente, auxiliada pela espiritualidade, que na verdade foi a prece de sua filha, com tanto amor, que fez sensibilizar a espiritualidade para ela atingir Odila, que fez com que essa transformação ela ficasse nesse estado, que ela de louca e incapaz de raciocinar. Mas a espiritualidade vai trabalhar em cima dela, vai tratá-la para que ela possa se estabilizar e voltar a tratar do seu filho. Nesse momento, André nota Clarencio trocando olhares com a irmã Clara, dando a ideia que conversavam pelo pensamento. E o ministro diz: nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas ligados ao caminho de elevação que lhe é próprio. Olha que profundo isso. Achamo-nos todos infinitamente longe do céu e fantasiávamos na terra. Cada qual de nós detém consigo deficiências que será preciso superar. E ele diz que o passado reflete-se no presente, óbvio. Aquela instabilidade dela alterou totalmente a sua vida. E ele falou ainda que o nosso destino, ele comparou como o rio. Por mais diferenciado que ele se encontre, a distância da nascente que lhe dá origem está sempre ligada a ela pela corrente em ação contínua. Isso é bem bonito, né? E Odila compreendeu facilmente o recado. Ela era mãe e não poderia se desvencilhar da obrigação de amparar e cuidar do bem-estar de seu filhinho, Júlio. Então, o recado foi dado para ela. E nós estamos vendo que a transformação dela, o esforço de auxílio, a recuperação de Júlio, como um preparo para a sua reencarnação, como um preparo para a sua melhoria dessas dores, dessa queimação na glote. Com a cooperação de Blandina e Mariana, Odila se convence que deveria passar um tempo no educandário, preparando-se para auxiliar Júlio e Zumbi. Olha a espiritualidade novamente, fazendo com que ela primeiro se prepare, para que ela primeiro se eleve, para ter condição de harmonizar novamente o seu lar. E separando-se de Clara, o grupo retoma o caminho de volta ao domicílio espiritual. André pergunta ao instrutor: por que não deixar Odila saber a verdade sobre o pretérito, sobre o impositivo da reencarnação de Júlio e os enigmas da organização familiar? Então, como ela estava perdida, ela não tinha noção quem foi o seu filho em encarnações anteriores. E a espiritualidade vem aqui nos mostrar, através dessa pergunta, o livre-arbítrio,
Ou seja, o Clarencio, como sempre severo, sereno e generoso, explicou, à primeira vista, explanar e conscientizar Odila sobre o passado e a necessidade de reencarnação de Júlio seria efetivamente o caminho, estaria certo. Entretanto, as recordações passadas não devem ser totalmente desvendadas para que ansiedades inúteis não estraguem o presente. Então, gente, a espiritualidade, ela não está mentindo, ela está omitindo uma explicação das encarnações anteriores de Júlio. Então, a verdade para a alma é como o pão para o corpo, que não pode exorbitar da cota necessária a cada dia. Toda precipitação gera desastres. Então a espiritualidade estava achando que se Odila soubesse das encarnações anteriores do Júlio, talvez isso alteraria a sua presença, a sua atitude de mãe, naquela preparação, naquelas coisas que antecederiam a reencarnação do menino na mesma família, quer dizer, o preparo que a Odila devia ter, o auxílio que a Odila deveria dar a Zulmira e ao seu ex-marido e à sua filhinha, naquela família, para receber o seu filhinho que queria. Então, Clarencio ainda continua. Não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor de nossa irmã. Sentindo-se ainda plenamente integrada no carinho materno, ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho alusivo à reencarnação de Júlio. Então, o que o Clarencio está dando a ela? Um livre-arbítrio. Advogando ela mesma essa medida e destinando-se a criança ao seu antigo lar, encontrará no assunto abençoado o serviço de fraternidade, ao mesmo tempo que se reconhecerá mais responsável. Então, a espiritualidade percebeu que a fez entender que ela deveria mudar seu nível, seu padrão de pensamento, suas vibrações, trocar de obsessora para guia espiritual. Então, eles fizeram a entender isso. E por que eles não dizem a ela que eles estão preparando a reencarnação para a cura do Júlio, para a melhoria dessas lesões na glote de Júlio? Porque eles dão o livre-arbítrio a ela. Então, ela deve sentir-se responsável pelo trabalho alusivo. Ela tem que ela tem que se reconhecer como responsável por aquele trabalho. Entendem? Então, a espiritualidade nos mostrando o livre-arbítrio. Essas coisas, eu fico pensando assim, na educação dos nossos filhos. Na minha geração, livre-arbítrio era sinônimo de personalidade. Quer dizer, nós mesmos, eu sou da geração eu tenho 63 anos, nós mesmos deveríamos descobrir, por conta própria, as nossas aptidões, as nossas atitudes. Hoje, nós estamos globalizados. Hoje, o jovem recebe muita informação,
as redes sociais, e vira-se um modismo. Então, a personalidade das crianças de hoje em dia é uma maneira diferente. O jovem hoje pensa diferente. O jovem hoje tem atitudes diferentes. O jovem hoje copia muitas atitudes. Infelizmente, para a gente é muito triste ver pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que copiam atitudes de, por exemplo, de atiradores. Eles fazem jogo. Ah, duvido que você se mata. Vamos ver quem se mata primeiro. Então, essas crianças de hoje em dia, eu acho que elas estão sem limites. A família hoje está um pouco desestruturada por causa dessa falta de livre-arbítrio. O livre-arbítrio deveria sair dos pais, os filhos, a sua responsabilidade. E não os pais deixando os filhos livres, soltos, sem nenhum rumo, nenhum norte. Por quê? Porque eles não vão ter a sua personalidade, eles vão seguir o padrão dito pelo... o gosto musical dela vai ser daquele jeito. Então, infelizmente, nós estamos vendo que o jovem hoje necessita muito do amor, da orientação familiar, coisas que nos dias de hoje estão muito carentes. E quando o Clarencio fala para o André, olha, André, devemos ter calma. Aqui ele fala, se movêssemos as decisões, Odila ficaria anulada em sua capacidade de agir, ao passo que, confiando a ela as deliberações que o caso reclama, adquirirá novo interesse para auxiliar Zulmira, uma vez que a segunda esposa de Amaro lhe substituirá na condição de mãe, oferecendo um novo corpo ao filhinho. Então, a espiritualidade mostrando a ela a verdadeira razão dela estar ali, acolhendo aquela família, orando, integrando, harmonizando aquela família, porque ela vai receber o seu filhinho desencarnado. Quando eu estava falando, quando o Clarencio fala para o André, deveremos ter calma e prudência para não anularmos a capacidade de agir de Odila. O que significa isso? O Clarencio, ele tem uma capacidade, uma sensibilidade, uma elevação espiritual, ou seja, isso é uma sabedoria. É a sabedoria de alguém que está em cima de um monte e tem a visão completa de tudo que está abaixo dele. É um espírito elevado, é um espírito nobre, é um espírito de luz. Por isso que ele é o mentor. E o André estava satisfeito com as explicações do Clarencio e completou: a vida é uma escola. E cada criatura dentro dela deve dar a própria lição. Esperamos agora alguns dias, pois a própria Odila virá até nós, interessada em socorrer o filhinho doente, lembrando para ele a felicidade da volta à Terra, ou seja, da reencarnação. Então, pessoal, o que a gente pode concluir dessas coisas? Que os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne deveriam ser resolvidos. Por isso, a reencarnação de Júlio era o único caminho a seguir.
Então a gente vê que todo este capítulo se resume no princípio Odila lutando contra Zulmira, desejando ser amada por seu esposo. E agora ela luta em favor de Zulmira. Para quê? Para favorecer o seu filhinho, por amar o seu filhinho. Então, nos próximos capítulos, provavelmente, nós vamos ver se o garoto realmente vai reencarnar, se vai reencarnar mesmo na sua própria família. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos aguardar o próximo capítulo e que todos vocês fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Boa noite e muito obrigado.